Geralmente os filmes de terror usam os espelhos apenas como um artifício para sustos baratos, e por isso é muito bom ver um filme que sabe do potencial dos espelhos, não só para causar medo, mas também para contar sua história. Antes de começar a crítica desse filme, acho que é interessante falar sobre o que é Candyman, né? Qual é esse universo e tal. Que tem um filme lá na década de 90, tem algumas sequências, mas principalmente o filme lá de 1990 é meio que um clássico cult, assim, é um filme que não é tão popular, mas é sem dúvida um dos melhores filmes de slasher e um dos mais diferentes também. E agora, mais de 30 anos depois, seria 30 anos depois, né, porque era para esse filme estrear no ano passado, a gente tem a volta desse mesmo universo, e aqui eu achei que ia ser mais um reboot, mas tá com muito mais cara mesmo de uma sequência direta daquele filme original. E aqui a gente tem como nome mais atrativo o Jordan Peele, que é um dos grandes nomes do terror social atualmente, Corra, Nós, entre outros, Lovecraft Country, então ele é um cara que sabe trabalhar muito bem isso, um cara que saiu da comédia para começar a explorar as possibilidades do terror e para poder contar suas histórias. Aqui ele é produtor e roteirista, enquanto a direção fica a cargo da Nia da Costa, que, bom, eu quero ver os próximos filmes dela. Eu já deixo bem claro de início que esse provavelmente vai ser um daqueles filmes de terror muito divisivos. Não é aquele filme de terror normalmente de shopping center que a gente fala, né, que são aqueles filmes com histórias mais simples, personagens mais bobos e muitos sustinhos baratos e tal. Aqui é uma pegada de um terror muito parecido com o filme da década de 90, né? Então é um filme que vai tomar muito mais tempo para desenrolar as suas ações, é um filme muito sugestivo em certa medida, então tudo parece que vai acontecer lento demais, tudo vai parecer simbólico demais, e talvez isso, infelizmente, possa afastar boa parte do público. Bom, e entrando na crítica em si, em determinado momento do filme falam para o protagonista que aquela obra dele era literal demais, óbvia demais, e a resposta dele é exatamente: tudo bem, mas o importante não é o que você sentiu, né? Ele pergunta: e o que você sentiu vendo essa obra? De certa forma, a gente pode falar que Candyman tem um pouco disso. A gente sabe claramente sobre o que o filme está falando, ele não tenta esconder isso, mas ele está muito mais focado em como a gente vai sentir isso. Só que eu também não consigo dizer que A Lenda de Candyman é um filme totalmente literal, porque tem sim alguns bons simbolismos, e eu acho que a história parte disso, né? Todo o filme, toda a narrativa parte justamente de uma certa metalinguagem da violência com a arte. Então, a violência e a arte como uma forma de resistência. E aqui dentro do próprio filme a gente tem um protagonista que é um artista, um pintor, e as pinturas dele, as obras dele vão ser obras muito violentas. De certa forma, aquilo que está na obra dele vai ser uma metalinguagem para o filme como um todo. Como vai fazer esse comentário da relação da arte e da violência como uma forma de resistência. Aqui a gente vai ter como o grande bairro, aqui, né, o grande local mais importante do filme, o mesmo bairro do filme de 1990, para criar essa ideia de uma história do passado que permanece até hoje. E por isso os espelhos são muito presentes. O espelho nada mais é o passado refletindo o futuro, aquilo que estava lá atrás e continua, infelizmente, até hoje. Não à toa a gente vai ter vários planos aqui em que o protagonista vai se olhar no espelho e quem ele vai enxergar? Justamente o Candyman, que é aquele personagem do filme de 1990. Então, aqui todas essas ligações vão ser feitas de uma forma simbólica, mas meio clara também ao mesmo tempo. Só que, óbvio, o espelho não vai ser usado apenas para criar essa relação de passado e futuro, talvez essa seja a mais forte, mais simbólica para toda a narrativa, mas aqui também vai ter um trabalho de câmera, de movimentação de câmera, usando os espelhos, fantástica, já que a gente tem aqui um assassino que só vai aparecer em cena pelo espelho, ele não vai aparecer fisicamente ali apenas pelos reflexos. E o trabalho de câmera da Nia da Costa para conseguir filmar essas cenas, tem algumas que são espetaculares, uma que vai se passar
ali meio que numa galeria de arte, outra que vai se passar dentro de um banheiro, enfim, são muitas e muitas cenas, uma no elevador e tal, e talvez a melhor de todas que vai se passar dentro do apartamento de uma crítica de cinema, né, de uma crítica de arte que está no filme. São cenas que o trabalho do espelho para criar toda essa profundidade e para deixar o público meio deslocado, o público sentindo aquela cena sem saber exatamente direito como funciona aqueles espaços. Olha, fazia tempo que eu não via um uso tão bom dos espelhos, sobretudo no gênero de terror, que, como eu disse lá na abertura, geralmente o espelho é usado nos filmes de terror apenas para sustinhos baratos, e aqui não. Aqui o potencial do espelho é muito bem explorado. E ao mesmo tempo aqui o terror ele vai ter uma grande subversão em relação ao gênero. Se o filme lá de 1990 já tinha principalmente como trabalhava esse assassino, que não era aquele assassino clássico, era um assassino que tinha um tom de voz, uma certa elegância, que aparecia de corpo inteiro e não apenas para assustar ou apenas vindo de fora do campo para dentro do campo para causar suas mortes, senão a gente via esse personagem, a gente viu as personagens conversando com esse personagem, então já tinha uma subversão muito grande no filme de 1990. Aqui não tem tanto da presença do Tony Todd, que eu digo em diálogos e tal, ele aparece bastante em cena, mas ele não conversa, então não tem tanto isso do filme antigo, mas ao mesmo tempo a gente tem uma certa subversão na forma como o protagonista do filme, aqui interpretado pelo Abdul Mateen, é trabalhado. Então não é tanto um protagonista que a gente teme pela vida dele, porque é possível entender até rapidamente o que aquele personagem representa naquela história e como ele não está tão ameaçado por esse assassino. Não vou dizer mais do que isso, mas eu acho que dá para entender bem o que eu quero dizer. As mortes elas vão ser mais periféricas. Isso pode incomodar muita gente, aquele papo de só tá morrendo quem a gente não se importa e tal, mas eu acho que a proposta do filme é justamente passar bastante por essa subversão, por essa jornada do protagonista, que é um protagonista que desde o início ele talvez não seja um cara que a gente vai se identificar tanto até o surto que ele vai passando, mas o filme, a narrativa vai se desenvolver justamente por essas oscilações e por como ele vai tendo uma construção de arco que parece, de certa forma, uma regressão. Eu acho que dá para ligar bastante com aquilo que eu estava falando lá no começo, justamente, nessa ligação do passado com o presente. E a arte e a violência que parecem estar se conectando o tempo inteiro. A gente tem até aqui alguns planos bem simbólicos, por exemplo, de um traço de sangue e corta para o protagonista fazendo um traço na tela, ou em um daqueles desenhinhos que aparecem naquela historinha mesmo, a historinha do passado que vai ser contada no presente, como em certo momento uma flor ela vai formar um gancho que traz essa referência com Candyman. Então tudo isso tá muito bem encaixado. A gente vê como esse filme ele tem todos os elementos ali muito bem inseridos, ao mesmo tempo que é uma encenação que vai variar bastante. A gente tem, no começo do filme principalmente, momentos muito dinâmicos, da câmera não cortar tanto, ou às vezes até cortar bastante, mas o importante não é isso, o importante são os personagens se movimentando dentro do campo e fora do campo também, o tempo inteiro, até o momento onde o filme vai pisar no acelerador e a gente vai começar a ver essa história se desenvolver. Então, a partir do momento que a gente tem esse primeiro ponto de virada, aí a direção vai mudar junto. E falando em fora de campo também, eu queria ressaltar aqui o trabalho de som do filme, que o filme faz um bom trabalho em trabalhar os sons fora de campo também e criar um pouco dessa antecipação do terror. Então, em muitos momentos a gente não tá vendo aquilo, apesar de ser um filme bem gráfico e bem visual, eu gosto bastante disso, mas em muitos momentos, atenção, o terror vai estar passando por aquilo que não está em campo, aquilo que a gente não está vendo. Para você que tem um pouco de dúvida do que é campo, quadro, etc., eu fiz um vídeo sobre isso, vou deixar linkado aqui, que eu explico melhor a diferença de quadro, plano, campo, etc. Então, A Lenda de Candyman é, acima de tudo, um filme que vai debater a arte, a violência, a conexão dessas duas coisas e como elas funcionam como uma resistência para a comunidade em um mundo que está evoluindo, mas ao mesmo tempo parece que sempre que a gente olha para o passado,
presente e o passado estão espelhados de alguma forma. Então parece que a gente não evoluiu tanto assim em alguns aspectos como a gente pensava, sobretudo na questão aqui que vai ser a questão principal do racismo, que vai ser mais uma vez muito bem abordada, principalmente pelo roteiro do Jordan Peele, que se tem alguém que sabe escrever esse tipo de história, esse terror social envolvendo a questão do racismo hoje em dia, esse cara é o Jordan Peele, e aqui ele acerta de novo. Não vou ficar fazendo comparação nem com filme antigo, se é melhor, se é pior, não vou fazer comparação também com Corra, com Nós, etc. Até porque eu acho que Candyman é um filme que eu quero até parar depois para escrever, eu vou depois linkar a crítica para o site que eu escrevo aqui embaixo, mas eu acho que eu vou levar uns dias, porque é um filme que dá para refletir bastante sobre ele, dá para ir fundo em algumas questões e alguns simbolismos que é trazido, então gostei bastante da experiência de A Lenda de Candyman, é por tudo isso que eu vou dar uma nota 8,5 pro filme. Talvez ele peque um pouco em trazer personagens secundários demais, e alguns parece que vai ter algum desenvolvimento e não tem, alguns eu até me questionei se eles realmente precisavam estar na história, e parece em alguns momentos que ele apenas precisa preencher aquele tempo mínimo para conseguir a exibição na sala de cinema. Mas tirando isso, olha, é um dos melhores filmes de terror, principalmente desses que passam nas grandes salas de cinema, é um dos melhores dos últimos anos. Por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo se vocês gostaram ou não do filme, o que vocês sentiram assistindo o filme, o que vocês pensaram assistindo o filme. Passa no primeiro comentário fixado para ver as nossas outras redes sociais. Curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Por hoje é isso e corta.